Olá, gente, tudo bem? Sou aluno, né, do Corsini, do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Viçosa. Esse vídeo, né, é a elaboração do trabalho da matéria de concepção da paisagem urbana, que tem como título A Percepção de Ponte Nova, Minas Gerais, sobre a égide da concepção da paisagem urbana, da professora Eleuze Miguel. No trabalho, né, foi proposto que a gente fale sobre uma cidade natal ou uma cidade que nos afete, né, uma cidade que a gente tenha de certa forma, algum querer por essa cidade, né? Um amor por essa cidade. E Ponte Nova meio que tem as duas coisas. Comecei abordando em alguns pontos bem básicos, né, sobre Ponte Nova, que é localizada na zona da Mata Mineira, possui hoje sua população é 90% urbana e 10% rural. Antes a população rural já foi maior, mas hoje em dia com a questão da urbanização, né, tem diminuído bastante essa população rural. Nossa cidade, né, fica a 180 quilômetros mais ou menos da capital, né, que seria Belo Horizonte. Ponte Nova nasceu entre o Rio Piranga. A gente consegue observar nessa imagem aqui que o Rio Piranga basicamente corta a cidade. E é bem bacana. Aqui nós temos um vídeo, uma foto da localização de Ponte Nova, né, no mapa. E depois eu falo sobre as outras imagens. Observando, né, alguns aspectos que a gente estudou sobre o decorrer da matéria, dois pontos que a gente tem que abordar no trabalho seriam a questão das teorias, né, observadas por Lynch e Cullen. E o primeiro ponto que eu queria observar seria na Avenida Custódio Silva, que é a nossa famosa Beira Rio. Ela possui três coisas que são bem visíveis. É, a perspectiva grandiosa, né, que Colin observa, e a questão dos caminhos e limite, que Lynch observa. Perspectiva grandiosa, eu digo que seria a questão dela ser muito grande. Ela é uma avenida que liga praticamente a cidade de norte a sul, desde o centro histórico e jurídico da cidade até o centro comercial. Caminhos. Primeiro, por ela ser uma avenida principal, é uma avenida que tudo que você precisa fazer, basicamente, você vai passar por ela, seja você estando de carro, você estando de ônibus, de táxi, a pé. E muitas pessoas utilizam ela para fazer caminhadas, então o caminhar a pé é bem utilizado nela principalmente. E também a questão do limite. O rio é um limite natural, né, muito visível para essa avenida. Isso aqui nós conseguimos perceber uma foto aérea dela. Ela é toda bem arborizada, tem seus caminhos, é bem bacana. Aqui uma foto de satélite, né? Mostra ela em torno do rio. E aqui em cima é uma foto de Ponte Nova, o centro comercial de Ponte Nova. Ao meio temos a Praça de Palmeiras, que os outros colegas já estudaram sobre. Outro ponto observado é o pontilhão de ferro, que eu acredito que não passa despercebido por praticamente ninguém e todo pontinovense sabe onde fica. Ele não chega a ser um marco, mas ele é um ponto focal da cidade, é um ponto focal que eu creio que é até muito importante. Não só antigamente, nos tempos atuais. Antigamente, por ser uma ferrovia. Então passava tudo que a cidade produzia, precisava, que a cidade era uma cidade bem importante, né, para nossa região. E hoje em dia é um ponto de travessia de pedestre, então continua sendo bem importante. E eu acho ele muito bonito. Eu gosto bastante dele. E comecei a observar ele mais depois que amigos meus de fora começaram a ver ele. Eu comecei, pera, o pessoal de fora dá tanto valor para ele, por que a gente não vê dessa forma? E é bem bacana. É, outro ponto, né, que é o que Lynch estuda, que é a questão dos marcos, ou do marco. É, a Igreja Matriz de São Sebastião. Eu acredito que é um marco da cidade. Ninguém, não tem uma pessoa que não conheça, não saiba onde ela fica e não ache ela bela. É um templo, né, religioso, uma igreja católica, do padroeiro da cidade, que é São Sebastião. Ela foi construída com arquitetura neogótica e fica bem no alto, assim. Então tem uma visão bem privilegiada. As fotos da direita foi eu que tirei, um pouco da frente da igreja, trazendo mais aquela questão da perspectiva dela ser grande, bem bacana. A foto do meio foi uma foto que eu também tirei, um prédio um pouquinho à frente de um concurso que eu participei. E a foto da esquerda seria uma foto da vista do caminho que liga
a um bairro da cidade bem importante também. Aí tem essa vista da igreja na parte lateral. É, o trabalho foi proposto que a gente escolha um local, né, que tenha afeto. E esse local que eu escolhi foi a Praça do Triângulo. Nessa foto aqui nós conseguimos ver a praça e tem uma igreja perto. Um dos principais motivos dessa praça ser um ponto afetivo bem forte na minha vida é um pouco em relação à igreja, porque quando eu frequentava a igreja católica ainda, era uma igreja que eu ia muito com minha família, com meus primos, e principalmente a questão do lazer dessa praça aqui. Meus primos sempre passavam férias aqui, todas as férias a gente usava ela muito, seja para brincar, para sentar, conversar, para fazer lanches, que tem uma padaria bem em frente a ela, então é uma praça bem importante. Do lado aqui temos uma foto dela que eu tirei no naquele Google Earth, né? Que a gente consegue caminhar pela cidade, porque infelizmente eu não consegui tirar uma foto bacana. A gente vai ver um pouco mais pra frente que ela tá passando por mudanças. Como eu disse anteriormente, né, na questão lá do Pontilhão, ligam dois bairros e um bairro eu acredito que é bem importante, que é o bairro Triângulo, é o bairro onde que eu resido, é um bairro bem grande. E ele também se encaixa em algumas coisas que são bem bacanas. Um é o ponto que a gente fala nessa questão sobre bairro, é esse bairro Triângulo, muitos pontilhoneses conhecem como bairro Triângulo, mas ele é dividido em três bairros. Aqui nós conseguimos ver que tem o Triângulo, Triângulo Novo e um pontinho aqui é o bairro São Judas Tadeu. Por ser um bairro, né, bem grande, um bairro que tem se desenvolvido bastante, nós possuímos escolas, mercados, tem padaria, tem açougue, tem lotérica também. Então é um bairro que tem é, um fator muito importante, né? Principalmente para o comércio local, mas também para pessoas de fora que vêm para cá, porque tem um lugar na cidade chamado Ataque, que é como se fosse um atacadão para comerciantes que tem CNPJ, então passa por esse bairro. Aí aqui a gente consegue notar alguns pontos nodais de ligação, tá vendo? Eu tirei prints, né, do Google Maps e consegui colocar as setas indicando os caminhos. Então tem bastante pontos nodais que são bem importantes. E agora, né, nós vamos focar sobre a praça, né, que foi o que a gente estudou. É, é um local, né, que tem uma memória afetiva muito grande para mim, por causa de tudo aquilo que eu falei, a questão da minha infância, com os meus primos, etc. E é um local que muita gente gosta de estar nesse local, gosta de ficar nesse local pela questão da convivência, questão do lazer. Eu observo que essa praça ela tem a sua vocação mesmo de lazer, né, para a população. A população sempre usou. Eu conversei com uma senhorinha que mora no bairro, né, bastante tempo. O nome dela, o apelido dela é até Dona Filinha. Ela relatou que a praça, mesmo passando pelas mudanças que ela já passou, as reformas, ela sempre continuou sendo o ponto de encontro dos moradores, principalmente do Triângulo. Às vezes que vão na rua comprar alguma coisa, vão no mercado, até mesmo vão para lá para sentar, passar um tempo, conversar. Então isso é bem bacana. Eu conversei com meus pais também e eles disseram que essa praça, desde os anos 90 ela é muito assim. As pessoas se encontram depois das missas, as pessoas vão para lá nas festas da paróquia, passam um tempo lá mesmo para divertir, distrair a mente, as crianças brincam e é bem bacana. Nessa imagem aqui de cima nós conseguimos observar dois pontos de utilização da três pontos de utilização da praça, né? Tem os bancos, que é para você estar, passar um tempo e descansar. Lá embaixo tem o ponto de ônibus também, que você passa tempo, descansa e aguarda seu ônibus chegar. Algumas pessoas fazendo atividade e uma criança aqui do lado brincando. Como eu não consegui foto da praça, é, eu trouxe aqui duas fotos, ela como está hoje, que ela vai passar por reforma. E é bem bacana que eu fiz um croquis buscando na minha memória como era a praça. E tipo assim, ela mudou bastante, tá vendo? Isso é bem interessante, como ao longo do tempo foi mudando, foi ganhando mesmo a sua identidade própria. Como proposto, eu coloquei quatro pontos de intervenção. Eu fiquei muito feliz hoje que eu descobri que o ponto um a prefeitura está fazendo, né, que é a acessibilidade e a criação de faixas de pedestre elevado. Eu achei isso muito bacana, é uma das reformas que a prefeitura vai fazer agora nessa praça, né? O ponto 2 é a colocação de bancos mais confortáveis. Como nós observamos aqui, olha, o banco, a mesinha é tudo de concreto, então não é um banco muito confortável para você passar algumas horas sentado nele.
Terceiro ponto é renovar a vegetação. A gente tem algumas árvores, mas eu acho que tem que trazer um pouco mais de vida, sabe? Colocar umas plantas mais coloridas e etc. E o quarto ponto, melhorar a iluminação. Como a gente consegue observar aqui, ó, a gente tem dois postes de iluminação da praça e os outros são mesmo iluminação da rua. Então ela sofre com um pouco de falta de iluminação, principalmente que infelizmente a gente tem vivido uma sociedade que tem sido um pouco perigosa. E eu acredito que colocar mais iluminação vai trazer mais segurança para a sociedade. Bom, basicamente é isso. E o interessante é que com esse trabalho eu consigo concluir que a gente consegue observar esses aspectos que antes eu achava que a gente só conseguia ver em cidades grandes e cidades pequenas também. E a importância que é a aplicação de tudo que a gente tem estudado na nossa edificação futura, principalmente edificação pública, para trazer a questão de bem-estar para a sociedade, sabe? A população mesmo utilizar aquela forma, aquela praça, aquele recinto, seja aquele local, é como ela foi projetada para ser utilizada. E esses estudos são muito bons e eficientes em relação a isso. E também essa questão, né, que as cidades pequenas também merecem atenção. Cidades pequenas precisam analisar essas coisas e nas cidades pequenas você encontra todos esses pontos estudados. É, basicamente é isso, muito obrigado. As minhas fontes